E hoje Deus pode começar ou até aperfeiçoar você. Nós vamos para o livro de Oséias. Isso, vamos ver o que Deus está falando aqui. Oséias capítulo 12. E o que ele está dizendo aqui? Missionário, eu vou falar para você agora coisa boa. Ele começa dizendo o seguinte: Oséias 12 diz assim: um dos nomes do reino do norte de Samaria é Efraim. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Vento quer dizer, não tinha substância o que estavam dando para eles. Por que não tinham? Porque os sacerdotes daquele reino, a maioria dele, quando Jeroboão dividiu, foram feitos na marra. Não eram pessoas que tinham a chamada de Deus, não eram da tribo de Levi, eles eram pessoas, ou que vieram de Arão, eram pessoas que se ofereciam, então faziam mal a coisa. Se o povo não está prosperando, se o povo não está sendo curado, se no meio da congregação está havendo casos de infidelidade conjugal, problemas de todas as ordens, é que a comida não está boa. Se numa casa não estão dando os nutrientes que são necessários, que não são comidas caras, Deus é muito sábio, Ele colocou nos legumes, nas verduras, colocou coisas que nós precisamos, é só não deixar os filhos, não, isso eu não gosto, isso eu não gosto, isso eu não gosto. Vai ter problema, vai ter falta. E quanto à proteína, se não tem muito, tem uma sardinha, tem um ovo, que Deus já pensou nos pobres, e fez as galinhas para colocar o ovo no quintalzinho ali, produzem, e vai pescar, e sardinha é uma coisa barata. Então dá para mexer. E sardinha tem tanto ômega 3 quanto tem o famoso salmão, quer dizer que é caro. E tudo isso aí Deus preparou. Eles estavam se alimentando de vento. Teriam um problema? Tiveram um problema. Não teriam, não, tiveram. Problema sério, o país deles foi destruído. O Oséias profetizou para eles: e segue o vento leste, é o vento quente que queima as verduras, queima a plantação e que traz grandes tempestades também. Eles gostavam dessas violências, não era o vento de Deus, aquele vento suave que refresca, não. E que mais? Todo o dia multiplica a mentira e a destruição. Quer dizer, em vez de buscar arrependimento, estavam buscando ódio. Tem cristãos que estão assim. Eles passaram por uma mudança, mas depois voltaram às origens familiares ou pessoais deles e estão agora no Evangelho tratando de não, comigo é assim, não, comigo é na palavra de Deus. Se ela diz que eu estou errado, eu estou errado. Eu vou pedir desculpa. Primeiro a Deus, depois vou pedir a pessoa. Não vou seguir qualquer conselho, mesmo que a pessoa seja um artista, que fala, todo mundo se encanta. Nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus. Não, eu vou seguir a palavra. Porque está escrito lá em Isaías 8:20. A lei, que é a palavra, está escrita, e ao testemunho que o Espírito Santo fala ao seu coração quando a palavra é pregada. Se eles não falaram desse jeito, nunca verão a luz. Então tem que ser como Deus está falando. E aí a coisa vai. E ele continua dizendo: e faz aliança com a Síria, com o inimigo, e o azeite se leva ao Egito. A Síria era o império que está disputando com o Egito. Faziam aliança com a Síria e pegavam a unção e levavam para o Egito. O Egito era símbolo de pecado. Irmão, isso é coisa séria. Tem pessoas que só vai dar problema daqui a uns anos. Atualmente trata-se bem todo mundo, aparentemente é, mas no fundo tem um desejo próprio. Enquanto o seu desejo próprio, o seu ego, aquilo que você quer ser, não for colocado na mão de Deus, meu irmãozinho, você vai ter problema. Você tem que ser uma pessoa mudada por Deus, mas mudada mesmo. Se vem uma oferta que no passado da perdição você não rejeitava, agora você rejeita. Não, agora eu sou de Deus e não vou agir dessa maneira. Aí ele continua dizendo o seguinte: o Senhor também com Judá tem contenda. Judá era a tribo, junto com Benjamim, o reino do sul, Judá, que perdeu as 10 tribos que formaram o reino do norte. Eram 12, 10 foram para lá,
ficaram muito grandes, e 2 ficaram fiéis, mas depois começaram a fazer igual o reino do norte. Ele aqui é profeta, ele está vendo o na frente. A palavra que você escuta, muitas vezes ela é profética para você. A gente não é profeta, mas nós estamos falando o que está escrito. Nós estamos interpretando. Esse é o dom da profecia. O profeta, ele sente Deus assim, vai ter uma grande calamidade do mundo. Não teve um desses que se dizem profetas que profetizou a Covid que viria. Igreja, acorda, vai vir uma coisa aí que vai matar muitas pessoas. Ninguém pensava nisso aqui. Então eles têm que pensar 2 vezes se realmente são profetas. Porque se eu me intitulo uma coisa que eu não sou, no dia do juízo Jesus vai olhar dentro dos meus olhos. Qual é essa história do profeta? Aí eu não vou esconder, eu não tenho, a verdade bateu, aparece. Eu vou confessar, não, que eu queria ser famoso, é que eu queria ter pessoas comigo, é que eu queria isso. Isso é perigoso. Na igreja que eu formei, vamos dizer assim, até no ministério, quando eu era novo, era uma igreja de um pastor estrangeiro que fazia lá no Rio de Janeiro. E um dia um cidadão levou a filha para o pastor ajudar ele. Pediu, por favor, ajuda. Minha filha é profeta, desse jeito, e quis matar o filhinho dela. É uma coisa muito séria que eu estou lhe contando agora. Isso é verdade, pode se aferir com todos aqueles que eram da igreja. Acho que até livro dele conta esse caso. Aí ele disse, conta para mim essa história direitinho. E ela começou a contar, pastor, no início eu achei que realmente era de Deus. Eu entregava o recado para a igreja. Aí eu fiquei famosa. As moças então queriam saber se iam ficar para a titia ou casar, vinha e eu profetizava mentira para elas. O rapaz queria gostar, eu profetizava mentira. Então eu casei quem eu quis, não deixei casar quem eu quis, tirei até pastor de algumas igrejas. Esse não é meu servo e tal. E era respeitada. Até que um dia o demônio tomou conta de mim. Mas ela falou isso, na hora quando o pastor olhou para ela, eu vou orar por você, manifestou um demônio nela. Aí o pastor perguntou, qual o seu nome? Sede cabeça. Seu pai desmaiou. Aí acorda o pai, acordaram o pai, só tem que ver a coisa, como é que é. Libertação séria. Aí que perguntou, ela contou toda a história. Agora imagine se ela não tivesse sido levada a esse pastor, que era o meu pastor na época, ele não tivesse feito a libertação e ela morresse, não ia para o céu, era uma mentirosa no púlpito. Nós temos que ser verdadeiros. A igreja não cresce, o seu ministério não cresce enquanto você tem uma carta na manga. Uma vez um homem falou comigo, não, eu tenho uma carta na manga. Falei, você é jogador de baralho? Não, é isso aqui. Eu falei, não, você está errado, rapaz. Eu tenho uma carta na mão, não na manga, que é a palavra de Deus. Aqui que eu vou servir, eu não tenho que esconder nada. Se eu sou de Deus, Deus nunca vai deixar eu passar por apertos, ainda que aconteçam algumas coisas. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos. Ô Jacó, eu vou falar no próximo culto sobre Jacó também, e Deus vai abençoar. Segundo as suas obras o recompensará. Faça o que Deus diz e Deus vai recompensar você. Seja uma pessoa de Deus, não se leve por nada, ainda que pise em você, faça o que fizere. Eu sou de Deus e não vou de maneira nenhuma deixar o inimigo me oprimir. O que nós temos de fazer? Primeira carta de João, capítulo 2, começando no versículo 5. Isso aqui é algo muito sério, pessoal. E nós temos que prestar atenção porque vamos dar contas. Você sabe que todo cristão vai no tribunal de Cristo, todo. Eu vou estar lá, você vai estar lá. E se eu não sou cristão, você não vai. Você vai para o tribunal da eternidade. Da eternidade é só a explicação que Deus vai dar por que você não vai participar da festa no céu. Porque você não nasceu de novo. Está lá em João 3, versículo 5. Quem não nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que é o Espírito Santo, não pode entrar no reino dos céus. Pode ser a pessoa que faz mais caridade no mundo. Pode ser a pessoa que dedica a sua religião, a sua igreja, todo o seu tempo, só como amor. Não cobra nada, faz tudo para os necessitados, não vai entrar. Jesus foi claro, quem não nascer de novo,
da água e do Espírito, explicou como é que se nasce da palavra e da unção do Espírito Santo, não pode entrar nos céus. Nascer de novo por quê? Porque quando Adão pecou, nós fomos desligados de Deus. Então nós estamos mortos em delitos e pecados. Até o momento que ouvimos a boa notícia, o Evangelho, e cremos. Aí nós temos a oportunidade de aceitar Jesus. Aceitamos. Quem aceitou de coração sabe que mudou a sua vida. De uma hora para outra, acabou aquela vida de incerteza, de dúvida, de pecado e tantas coisas erradas, e agora não, é uma vida de fé. Mas aí no tribunal de Cristo nós vamos dar conta. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Sabemos que todos compareceremos ante o tribunal de Cristo para dar conta do que fizemos através do corpo, das obras, se boas ou más, tudo nós vamos dar conta. Bom, aí vai haver muita recompensa e também muita reprovação. Depende do espírito com que você faz as coisas. 1 João capítulo 2, versículo 3 e continua, vai chegar até o 5. E nisto sabemos que o conhecemos. Conhecemos a quem? A Jesus. Deus colocou a coisa tão fácil que até uma pessoa que tem uma deficiência em pensamento, ele entende. E se ele entender, Deus desenvolve o pensamento dele também. Criança, todo mundo entende. Eu tinha 6 anos quando aceitei Jesus e nunca me esqueci até hoje, e graças a Deus já tem 70 andando com Jesus. Nisso conhecemos e nisso sabemos que o conhecemos. Aí tem aqui 2 pontos. Se guardarmos os seus mandamentos. Se nós não guardarmos, não conhecemos. Você que não pode ver uma tentação que pega, coitado de você, você não conhece Jesus. Você tem que conhecer. Tem que ouvir o Evangelho, prestar atenção, receber Jesus para ser salvo. Do contrário, você não vai ser salvo. Você vem para a igreja para quê? Você vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para se iluminar, para tomar uma posição. Ou do contrário, você vai continuar com o seu problema a vida toda, seja ele problema físico, mental, espiritual, financeiro, moral. Tem gente que está na igreja e continua fazendo os erros do passado. E vai melhorar quando? Nunca. Agora, se ele guarda os mandamentos, ele conhece Jesus. 4 agora. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Eu não estou falando, isso é Deus que está falando. Ele está dizendo que você não está falando a verdade. Porque se você conhecesse a Jesus, você guardaria os mandamentos. Você teria uma fome procurando os mandamentos. Eu quero os mandamentos, eu quero fazer. Primeiro que os mandamentos, quando praticados, nos dão sabedoria. Faz a gente ser sábio na vida. Eles nos protegem dos ataques malignos. Eles recuperam aquilo que a medicina diz que é recuperável. Não tem jeito, para Deus tem jeito. Amigo, nós temos que pegar a palavra de Deus. É o melhor remédio que temos. Não sou contra os remédios, sou a favor. Tem amigos, parentes, familiares que são médicos. E eu gosto de saber como eles trabalham. Mas o remédio que o homem faz, o melhor remédio, não é perfeito. Porque ele tem os efeitos colaterais. Quando é que o remédio de Deus, a fé, teve efeito colateral? Nunca. Poxa, missionário, eu estava mal do estômago. Se eu fiz uma oração, fiquei curado. Aí o meu rim parou. Não é o demônio que está aí. Não tem nada a ver, porque você não creu para também na hora ser curado. Você pode crer, a Bíblia diz, abre bem a tua boca, quer dizer, não fique limitado no pedir, que Deus vai enchê-la. Às vezes a pessoa só quer uma coisinha. O que você quer? Não, só quero um pouquinho de paz. Missionário, eu quero paz, eu quero prosperidade, eu quero amor, eu quero ser uma pessoa alegre, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser uma pessoa que a mim não importa se me xingaram. Eu não sou aquilo mesmo, ainda vou orar para quem me xingou, porque lá em Mateus 5,44 fala que eu tenho que amar os meus inimigos, orar pelos que me perseguem. Ou então eu não sou de Deus. Continuando aqui agora, o João está falando aqui. Aquele que diz, eu conheço e não guardo o seu mandamento é mentiroso. E nele não está a verdade. Então não precisa ouvir.
A pessoa está no erro, você não ouça essa pessoa, mesmo que ela cite a palavra, porque na boca dela não tem aquele peso. Não acompanhe o Espírito de Deus, aquela palavra, para iluminar você. Ah, é? É. Aquela pessoa não tem a verdade nela. E se você não tem a verdade, você tem a mentira. E é por isso que ele chama de ser mentiroso. O que você fala pode até parecer, mas não é. Nós temos uma palavra na língua portuguesa, que ela é pouco ensinada, chamado verossi, com S-I, semelhança. O que é isso? Uma coisa parece que é, mas não é. É mentira. É uma verossimilhança. Semelhança, não, semelhança. Então, muitas vezes é isso que está acontecendo com a pessoa. Parece que ele é, mas não é. Vai fazer negócio, passa para trás. Se encostar nele, ele pega fogo. Mas se encostar inocentemente, não, para com isso. Foi por acaso. Essa pessoa não conhece a Deus, é mentiroso. E ela nem vai para o tribunal de Cristo, ela vai para o tribunal da eternidade. O que temos que fazer? Orar, para ela acordar, aceitar Jesus e ir no tribunal de Cristo. E ir cheio de boas obras. Você não está fazendo boas obras, não respeita o pecador, não leva ele uma palavra, não insiste com ele para vir à igreja. Você que não ora, não intercede, você que não ajuda as missões, você está simplesmente passando no meio da igreja sem ser da igreja. Versículo 5 agora. Olha que coisa bonita. Mas qualquer que guarda a sua palavra de Deus, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. O missionário, que palavra boa. Eu estou lutando e vencendo, estou guardando a palavra de Deus. O amor de Deus está verdadeiramente em você aperfeiçoado. Está sendo, não, já está aperfeiçoado. Você que não está pegando o resto que precisa. Você não tem que dizer, Deus aperfeiçoa, não. Muito obrigado, que o teu amor está em mim aperfeiçoado. Eu preciso agora pegar o resto, porque Ele não só deu uma bençãozinha para você, não. Eu sempre ensinei, desde o início do meu ministério, quando você recebe uma bênção, pode ser a maior bênção. Não é tudo que Deus pode fazer por você. Aquilo ali é o início de um ciclo, que sempre vai aumentar e vai aumentar até o seu último momento aqui na vida. E você vai experimentar o melhor de Deus sempre. Mas qualquer que guarde sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Para terminar, nisto conhecemos que estamos nele. Aí acabou. Aí Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, só duas condições facílimas. Pedireis, ou determinareis, ou reivindicareis de acordo com a sua necessidade. Tudo, e vos será feito. Tudo que quiserdes. Ah, rapaz, a Bíblia diz, essa bênção eu quero, eu vou buscar. Deus, eu reivindico essa bênção agora. Eu tomo posse dela. Eu vou exigir esse irmão embora. Eu estava pensando que eu era segunda classe. Irmão, não tem ninguém segunda classe no mundo. Todo mundo é filho de Deus. Ele não tem o filho que é bastardo, não. Ele tem filho. Então nós somos os filhos de Deus, se fizermos o que Ele nos manda. Deus abençoe. Daqui a pouquinho vamos orar. Amém?